Bom, nossa última aula a gente focou um pouco sobre fluxograma, passei bem por cima. Na aula prática a gente vai estudar um pouco mais a fundo sobre o fluxograma e todo o trabalho que for, todo o sistema que a gente for fazer vai trabalhar com o fluxograma. Então a gente vai estudar mais a fundo sobre o fluxograma. Mas para a gente entender um pouco sobre a parte de programação, eu vou passar algumas referências aqui vai ajudar bastante o entendimento na hora de fazer uma programação em Java. Então hoje eu vou dedicar um pouco a falar sobre objetos, atributos, métodos e classes. Então é o seguinte, entrando aqui no site do Java, vocês vão encontrar aqui, eu vou traduzir. Vocês vão encontrar aqui falando sobre classes e objetos. Eu já peguei essa parte aqui e já transferi para cá para ficar um pouco mais didático isso. Vou ler aqui com vocês sobre a questão de objetos. O que seria um objeto? São as características por atributos e métodos. Veja que ele tem aqui dois parâmetros. Os atributos são as ações que um objeto pode realizar. No caso, seriam as variáveis. Um pouquinho mais à frente a gente vai aprofundar ainda sobre esse assunto, mas vai ficar dentro dessa aula ainda esse assunto. Métodos são as ações que um objeto pode realizar. Perfeito. Então vamos entender na prática como isso funciona. Eu tenho uma classe chamada veículos. Eu vou ter um objeto chamado carro. Veja que a classe ela domina o objeto, então ela incorpora o objeto. E depois o objeto ele tem aqueles dois fatores, que é o atributo e os métodos. O que seriam os atributos? Então o objeto, o atributo do carro é a marca, o modelo, a cor e o peso, entre outros. E o método seria a transmissão e os freios, dando um exemplo. Mas como isso funciona na prática? Então veja bem, os atributos a gente já sabe que são as variáveis, porque um carro, veículos, né? Temos vários veículos. Pode ser caminhão, pode ser carro, motocicleta, entre outros. Mas estamos tratando de um objeto específico, que seria carros. Nesses carros existem várias variações, marcas, modelos, cor, então são os atributos desse carro. E os métodos, como transmissão e freio, vai ser o evento que esse objeto pode fazer. Então, por exemplo, a transmissão ele vai ligar o carro, vai andar e vai desligar. Os freios vão parar esse carro. Então nós temos aqui os métodos. Agora quem vai gerenciar esses métodos, dizer quando vai ligar e desligar esse carro, quando esse carro vai parar, é a classe. Então quando a gente invoca uma classe, a gente puxa os métodos e seus atributos. Então a gente pode concluir o seguinte: as classes é o construtor do objeto. O objeto são as características definidas pelas classes, nela permitindo inicializar os atributos e invocar os métodos, como mostrado no exemplo. Um próximo exemplo que eu coloquei aqui, nós temos a classe cães, temos vários tipos de cães, e aqui nós temos cachorros. Então, a classe é cães, objeto cachorros. E o nosso atributo desses cachorros é nome, raça, cor da pele, peso e altura. E os nossos métodos é late, corre e pula. Então, para a gente vincular, por exemplo, uma altura aqui, ó, a altura do cachorro, quanto mais alto esse cachorro for, mais alto esse cachorro vai pular.
Então a gente pode vincular um método a um atributo. Lembrando que o método ele está relacionado à altura, que seriam os atributos, e quem controla os métodos é a classe. Partindo desse princípio, a gente tem que aprofundar um pouco mais sobre a questão atributo, entender como esses atributos funcionam. Para isso, nós temos aqui, vamos aqui no tutorial e vamos procurar aqui deixa eu achar tipos. Aqui já dá pra gente ver. Bom, vamos lá. As variáveis, nós temos que achar primeiro, deixa eu ver aqui, tipos de variáveis. Vamos ver. Aqui. Então a gente tem string, que armazena texto, e obrigatoriamente você tem que colocar aspas duplas quando você chamar essa classe, essa variável. Se a variável for armazenar um texto, você vai usar sempre a propriedade string. Se for int, que é um número inteiro, ele mostra aqui como exemplo, né? Números inteiros, você coloca int como propriedade da variável, e a gente já vai entender isso. Float armazena números flutuantes, como decimais, mas podem entrar aqui as vírgulas. Nós temos char, esse daqui é bem interessante, e é amplo esse daqui. Ele armazena conteúdos únicos, como letra, e repare que ele tem que obrigatoriamente ter uma aspa simples, diferente do string, que é aspas dupla. Então você vê, cada um aqui que você vai utilizar, esse aqui não tem aspas, tá vendo? Esse float também não tem aspas. E aqui no char a gente tem aspas simples. E aqui no string a gente tem aspas dupla. Fica atento a isso aqui também na hora de invocar a propriedade de uma string. String não, de uma variável. Boolean, a gente tem então os valores verdadeiro ou falso, tá? Que é true, verdadeiro, e false como falso. E como que fica então para a gente criar essa variável? Olha uma syntax. Syntax é a receita do bolo. Ele fala type, type pode ser string, int, float, char, boolean. Variable name, ou seja, nome da variável. E esse nome pode ser o nome que você quiser, o nome que você quer dar a esta variável. E o que vai armazenar nessa variável seria o value, mas a receita do bolo tem que ser dessa forma. Primeiro o tipo, coloca um nome para essa variável, digita o valor igual, coloca o valor dessa variável, os valores podem ser seguindo a sua regra, se for do tipo string, tem que abrir aspas e colocar o texto. Se for da forma int, tem que colocar apenas os números no final. Float tem que representar desta forma aqui. Char, aspas simples e a letra. Boolean só pode ser, não pode escrever verdadeiro, tá? Que aqui está traduzido. Você tem que escrever false. Deixa eu colocar aqui, ó. Você vai escrever assim, ó. False para falso, ou então true para verdadeiro. Dessa forma aqui, tá? Pois bem, então o tipo, o nome da variável que você quer, um nome qualquer. Sempre esse nome você vai se referir para você entender mais fácil depois. Vai colocar um nome que você consiga, né? Entender aquele campo. E aqui o sinalzinho de igual, o valor que ela contém,
seguindo a regra do tipo dela, e ponto e vírgula para você finalizar o processo. Próximo exemplo. Ele está dando um exemplo. O exemplo string. Você vai colocar o tipo e ele colocou um nome, mas aqui está escrito name. Isso significa que esta palavra nome significa o nome da pessoa. É um nome. Igual John. John é o que? É a entrada de dados. Se é um string, é tipo texto. E se ele é texto, tem que ter aspas dupla. Então aqui está o exemplo simples de uma string name. E aqui ele puxou o código para visualizar, né? Trouxe a variável para dentro aqui do print. ln, que é para pular linha. A gente já vai entender isso aqui também. Próximo exemplo é do valor inteiro. Então temos aqui int, que é a propriedade de números inteiro, mynum, que significa números, mas você pode colocar aqui número, pode colocar o nome que você quiser, desde que você consiga depois localizar aquele campo. Sinalzinho de igual, o número, ponto e vírgula. Não teve aspa simples nem aspa dupla, porque ele indica para a gente que a sua propriedade é um número inteiro e você representa desta forma. E aí ele puxou a variável dentro aqui para poder visualizar. O próximo exemplo, também um número inteiro, porém, veja a diferença desse daqui, que ele colocou já a variável, o tipo da variável, a variável, e aí ele simplesmente agregou um valor a esta variável. Então ele indicou que dentro dessa variável tem que ter o número 15. Quando eu puxo aqui esse valor, ele vai me trazer número 15. Se eu digitar 30, vai aparecer 30, o número que eu digitar vai aparecer aqui. Certo? Já nesse exemplo aqui, ele apenas indicou a variável. Ele não deu nenhum valor a essa variável. Então ele trouxe int mynum e apenas instanciou essa variável. Não deu nenhum valor. Logo abaixo, ele instanciou a variável, puxou a variável e aí ele deu um valor a esta variável. Então armazenou o número 15 dentro dela. Depois trouxe aqui. Este exemplo aqui não segue esta regra de sintaxe. E a sintaxe diz que uma variável tem que ter o tipo, perdão, o tipo, o nome da variável, igual, obrigatoriamente o valor e fecha. E veja esse exemplo que ele apenas instanciou, depois ele armazenou um número dentro dela. Em algumas versões, você fizer isso daqui não vai funcionar, porque ele só funciona desta forma. Porém, essa string, ela funciona desse jeito aqui. Tá? Uma string, você pode deixar ele nulo e depois colocar um valor. Deixar ele em branco e depois carregar o valor dentro dele. Uma string. Mas quando se refere a um valor inteiro ou qualquer outro, esta forma aqui, em algumas versões, não vai funcionar. Veja o próximo exemplo. Int mynum e trouxe igual a 15. Tá? Então ele carregou dentro desta variável inteira o valor 15. Na sequência, ele puxou a variável que contém o número 15 e falou: agora essa variável vai ser igual a 20. Ele substituiu esse valor anterior por este valor. É isso que ele fez nesse código aqui. E aqui vai apresentar para a gente o valor 20 e não o 15. Certo? Agora, quando acontece de uma variável final, colocou aqui final int, tá? Colocou aqui final int, criou a variável, colocou lá final int, o nome da variável, e digitou um valor para essa variável.
Quando ele puxar de novo essa variável e falar, essa variável agora vai ser igual a 20, isso não vai ser possível. Diferente disso daqui, quando você coloca o final aqui, você indica que esse valor é imutável. Esse valor vai ser o último a ser carregado. Esse valor não pode ser modificado. Então, se eu digitar esse daqui e querer agregar um outro valor a ele, não vai ser possível, ele vai gerar um erro, igual está mostrando aqui. Ele vai gerar um erro e não vai ser possível armazenar um valor por ele ser um valor final já desta variável. E aqui temos outros tipos. E ele mostra os exemplos aqui para a gente. Vamos trabalhar com esses exemplos aqui agora, na prática, para a gente entender o que ele está falando em cada caso aqui. Vamos lá. A gente vai abrir Sublime, novo documento, salvo documento. Vou colocar como exemplo 1.java. Primeiro passo é a gente criar a nossa class. Então, class. Qual que é a receita do bolo? Primeiro o tipo, depois a class e depois abre chaves, certo? Então, class, nome da class. Antes a gente pode colocar um tipo e os tipos a gente pode referenciar desse jeito aqui. Não é aqui. Seria isso aqui. Não é protection. Protection, private e public, que seria o tipo, que na verdade vem escrito type, né? Tipo, depois você coloca class, que é a instância, e coloca o nome dela. Dá um nome para ela, um nome qualquer, e joga entre aspas. Então a gente tem que fazer isso. Como essa class vai ser uma class principal e aí vai ter outra class dentro, se a gente colocar ela como privada, vai gerar um erro. Não podemos fazer isso. Então a gente coloca class, coloca o nome para essa class. Vamos colocar um exemplo 1 mesmo, e abre, certo? Vamos deixar aqui na mesma reta. Pronto, para a gente trabalhar. E vamos pegar os exemplos. Então ele fala int min1 é igual a 5. O que ele está se referindo? Que é um número inteiro. Int, né? Vamos trabalhar com int. Então nos fala o seguinte, int, aí a gente coloca número igual a 20, ponto e vírgula. Pronto. Fizemos isso. Antes aqui, dá um Ctrl X. Não, posso deixar assim mesmo. My. E vamos system.out out.print, e aqui a gente vai trazer número, certo? Veja bem, eu criei uma classe exemplo 1, classe principal, criei uma instância para a gente visualizar. Perfeito. Agora a gente vai fazer o seguinte, salvar essa informação, e reparem nisso daqui que eu fiz, ó. Eu deixei fora, eu deixei na class principal, não coloquei dentro, não coloquei aqui dentro para a gente poder trabalhar e ver como isso vai funcionar. Repare só, salvo,
Agora a gente abre o nosso CMD. Vou buscar a pastinha onde está, né? Exemplo. Agora a gente coloca Javac, puxa ele para compilar. Pode ver que a gente tem o exemplo 1, mas a gente não tem a class ainda criada, não foi compilado. Vamos ver se vai compilar. Gerou um erro, tá vendo esse erro? Por que gerou esse erro? Olha isso. Eu deixei esse cara fora. Esse cara tem que estar aqui dentro, ó. De novo. Pronto, gerou pra gente. Vamos visualizar. E agora sim ele criou a nossa classe aqui. E como que a gente visualiza isso? Deixa eu só limpar essa tela. A gente vai colocar Java, espaço e o nome dele, que seria exemplo 1, certo? Isso daqui é o nome da nossa class, gente, é o nome da class, que é isso aqui, ó, tá vendo, ó? Esse aqui. Deixa eu ver aqui. Tá escrito exemplo, erro de digitação. Exemplo 1. Trouxe pra gente o 20, certo? Que é o número que a gente colocou aqui. Então a gente tem o número inteiro, certo? Com a variável número, e aqui a gente mostrou a variável número. Se eu quiser mudar o nome da variável aqui, eu tenho que mudar o nome dela aqui também, senão eu não consigo visualizar. Agora veja só, por que eu digitei ele em variável? Vamos imaginar que eu tivesse digitado o número 20 aqui, ó, 20. E aqui eu vou colocar como 25. Deixar como número 25, vou salvar, Ctrl S. Aí a gente vem aqui de volta. O que a gente tem que fazer primeiro? Carregar ele de novo. Agora a gente visualiza. 20, trouxe o número 20 porque é o número 20 que está aqui. Se eu mudar ele aqui para 15, qualquer outra coisa, Ctrl S, ó, compila primeiro, visualiza. Trouxe o 20 ainda. Por que o 20? Porque eu coloquei o número 20 aqui. Agora veja só, quando eu coloco o número aqui, eu preciso ficar mudando esse número. Então isso aqui é um valor fixo. Quando eu coloco o número, em vez de número, eu coloco o nome da minha variável, vou colocar VL, variável, underline, número. Ou vamos colocar assim, ó, int, número. O nome dessa variável vai ser int número. Copiar aqui, colar, salvar. A gente primeiro tem que fazer o que? Carregar.
Agora a gente visualiza. Trouxe o número 15, que é o número. Se eu mudar esse número aqui, eu estou mudando o número dentro da variável, tá? Acho que já ficou bem claro isso daí. Próximo, tipo float. Olha o que vai acontecer com esse f aqui, ó. Reparem nesse f. Vou mudar isso aqui. Não, pode deixar esse nome de variável mesmo, não tem problema. Ele tá esse número aqui pra gente. Então, agora a gente vai fazer assim, ó. System.out.print abre e fecha, ponto e vírgula, e aqui a gente traz o myFloat. Pronto. Agora olha a propriedade desse print aqui, ó. Tá só print. Tá vendo? E o que vai acontecer com esse print quando eu repito esse código e coloco ele aqui embaixo? Ele fica um do ladinho do outro. Vamos ver se isso vai acontecer? Olha só. Primeiro eu carrego, depois eu visualizo. Tá vendo como ficou? 15.5.99. Cadê o F? Também não tem, porque é um float, certo? Então eu especifico que é um float com a letrinha F. Outra coisa, se eu quero pular de linha, eu tenho que colocar aqui LN, desculpa. LN, certo? Eu preciso colocar nesse último? Não, ele é o último. Mas se eu for colocar mais alguém aqui embaixo, aí eu tenho que pular de linha também. Então já vamos deixar porque a gente vai fazer outros exemplos. Salvei, Ctrl S, venho aqui, carrego, visualizo. Example 1. Cadê? Aqui. Pronto, agora fica um embaixo do outro, certo? Então essa propriedade LN do print indica que você quer um embaixo do outro, tá? Vamos para o outro. Agora sim, agora esse daqui é interessante estudar. Esse aqui até vou deixar uma aulinha para vocês, uma aulinha não, um exercício para vocês fazerem depois. Vem aqui embaixo, coloca ele aqui, puxa esse carinha aqui, vamos copiar para ficar mais rápido. E depois vou ensinar vocês a limparem esses códigos para não precisar ficar repetindo isso. Para ficar mais simples esses códigos aqui. Em forma de estudo a gente faz assim, tá? Pronto, agora ele vai trazer quem? Esse cara aqui, letra D, né? Vai trazer a letra D embaixo lá. Carrega, visualiza. Tá aqui, letra D. Agora, letra D, letra A minúscula, qualquer letra eu posso colocar aqui dentro dessa aspa simples. Certo? Beleza. Só que lembra que ele falou aqui embaixo, ó, que ele trabalha... Deixa eu ver se é esse mesmo. Ah, esse aqui é interessante, ó. Esse aqui tá falando o seguinte, ó. Cadê aqui? Aqui é o que a gente está usando. Isso. Aqui, ó, ele falou que trabalha com a tabela ASCII. ASCII 2. Olha a tabela ASCII 2 aqui. Essa é a tabela ASCII 2. Então, olha só que interessante. Se eu digitar, tá vendo que tem os caracteres aqui, ó? Os caracteres. E aqui o número representativo. Então, olha só, se eu quero a letra A, se eu colocar o número 65, vamos copiar esse 65, eu venho aqui, em vez desse D, agora eu vou colocar número, então se eu for por letra, aspas simples, se eu for colocar número, não posso pôr aspas, recorde disso. Número 65, ele tem que trazer quem para mim? Número 65, será? Ou a letra A, já que ele trabalha com a tabela ASCII? Vamos confirmar. É claro que vocês já sabem a resposta, né? Visualizar. Letra A. Se eu quero outra letra, ó, tabela ASCII. Se eu quero a letra W, 87. Se eu venho aqui, coloco 87, salvo. Olha o que vai acontecer.
trouxe a letra W. Tá vendo? Agora, por que eu não poderia fazer isso aqui e colocar o número 87 aqui? Porque não iria aparecer, porque aqui 87 é um valor que eu coloquei, um incremento, um número para visualizar apenas, certo? Ele não tem essa propriedade char. Então, por isso que eu tenho que colocar uma variável, porque ela vai trazer as propriedades também aqui para mim. Correto? Vamos para o próximo, então. Aqui a gente já entendeu, vamos para o próximo. Salvei, vamos visualizar. Então aqui o número inteiro, aqui o float, char, boolean na estrutura true, que é verdadeiro, e na estrutura false, que é falso, tá? Então se eu quero ele como verdadeiro, eu vou representar ele assim. Se eu quero ele como falso, eu vou representar ele dessa forma. Lembrando, gente, que isso daqui eu posso colocar o nome da variável que eu quiser, tá? Então esse é a grande sacada. As variáveis dá para você colocar o nome que você quiser nela, desde que você identifique depois, fique fácil de você trabalhar com esse nome, tá? Vamos para o próximo, e agora é o string. Esse cara tem duas formas de representar, eu já vou mostrar para vocês lá. Vamos alterar esse texto, tá em aspas dupla, um texto, né? Vou colocar meu nome aqui. Vamos copiar isso daqui. E aqui a gente vai mudar apenas para my text. Salvo. E vamos carregar, visualizar. Tá aqui. Então a gente trouxe todos os outros já aqui, bonitinho, da forma que está aqui. Agora, qual a forma de trabalhar com isso aqui? Olha só. Você pode nomear várias strings e depois trazer incrementar ela, né? Trazer um valor. Então vou mostrar outro exemplo dessa string aqui. Então a gente faz assim, ó, string espaço, vamos dar um nome para ela, nome, certo? Ponto e vírgula. Agora eu pego a variável chamada nome e falo que vai ser igual quem? Vou colocar William Charlier, salvo, ponto e vírgula no final. O que eu fiz aqui? A mesma coisa. Só que eu chamei ela antes, ela ficou nula, não tem valor algum. Não tem valor nenhum nessa variável. Depois eu peguei essa variável aqui e carreguei ela. Falei, ela vai ser igual a esse texto. Certo? E aí, para mim puxar e mostrar ela aqui embaixo, eu faço o quê? System.out.print abre nome, ponto e vírgula, salvo, carrego ela,
Vamos ver qual foi o erro aqui. Não tem mais text. A gente tirou esse cara aqui. Esse foi o erro. Não existe mais. Agora o erro foi symbol. Money. Tá errado, digitado. Nome. Tá falando que aquela variável não foi carregada. Não existe. Vamos ver. Sim, agora a gente conseguiu. Example. Pronto. Trouxe aqui pra gente, tá vendo? Então veja que eu carreguei ela aqui, ó. Se eu fizer isso aqui com ela, ó. Se eu fizer isso aqui com ela, ó, asterisco, aqui deixar ele como um asterisco barra comentário. Isso aqui é um comentário, tá, gente? Depois a gente vai fazer um comentário em todos esses códigos aqui. Vamos salvar. E agora pode ser que ele gere esse daqui e não retorne nada, mas está carregado aqui. Então não pode aparecer lá pra gente. Vamos ver. Gerou um erro. Tá vendo? Porque não pode ficar vazio, tem que carregar ele. E como que a gente carrega? Dessa forma aqui. Ou simplesmente a gente carrega ele assim, ó. Aqui. Então a gente pode usar essas duas formas. Desse jeito aqui, já carregando. Ou do método que eu usei lá. Prontinho. Mesma forma. Agora, como que a gente vai limpar isso daqui, ficar uma coisa mais simples de trabalhar, nem tão um monte de coisa assim, né? Olha só, aqui a gente vai documentar primeiro. Vamos colocar assim, ó. Variável com nome e int número que contém o valor 15. Pronto. Então eu coloquei aqui esse código quando está desse jeito barra asterisco, tá vendo? Dessa forma que eu coloquei, serve para você documentar. Por exemplo, se eu quero colocar aqui o que eu digitei nesse código para não esquecer depois, eu venho aqui e escrevo na frente dessa forma que eu coloquei. Então eu posso colocar em todos os outros aqui, ó. Colocar em qualquer um deles, vir aqui e escrever o que eu fiz em cada código, tá? E aqui pra gente limpar, não ficar um monte de print, código repetido, tá vendo? Código repetido, isso não é legal no sistema. Tá me irritando esse celular, pera aí, pronto. A gente faz assim, ó, vai concatenar. Então a gente vai pegar esses caras e vai jogar esses caras aqui dentro. Vamos pegar esse cara, vir aqui e a gente vai dar um sinalzinho de mais. Vamos abrir essa aspas aqui, certo? Colocar uma barra inverso, sinalzinho N para pular de linha. Coloca um sinalzinho de mais de novo e vai. Pronto. Se você analisar agora, a gente tirou essa linha inteira apenas com esse pequeno código. A gente não repetiu o código, ó. Concatenou ali. Se eu salvar, a gente vai ver o mesmo código que está aqui, o mesmo jeitinho que está aqui, a gente vai ver lá embaixo, ó. Então vou puxar
Vou visualizar. Tá vendo? Ó? Mudou alguma coisa aqui, ó? Não mudou nada. E o código ficou mais limpo, tá vendo? Então, se a gente quer puxar esse cara aqui também e tirar esse monte de coisa, o que que a gente faz? A gente vem e coloca o sinalzinho de mais, abre aspas, barra invertida N, quer dizer, pular de linha, concatena de novo, sinalzinho de mais. Se eu só colocar o sinal de mais, veja bem, se eu só colocar o sinal de mais aqui, ó, deixa eu voltar e mostrar os exemplos para vocês entenderem melhor. Olha só, se eu venho aqui, coloco um sinal de mais, uma operação aritmética, e venho e copio esse cara, outro X aqui, copio esse cara aqui, coloco um sinal de mais e colo. O que que eu fiz com esse exemplo? Veja bem, esse int number tem o valor 15 e este outro aqui, que é o float tem o 5,99. O que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 15 mais 5,99, somar esses dois, somar ambos e mostrar o resultado na mesma linha. Vamos ver? Carrego, visualizo. Olha o que que ele fez? 20,99. Para que isso não aconteça, a gente tem que concatenar. Tem que falar, olha, não é para fazer isso. É para você deixar isso separado. Pronto, a gente fez isso aqui. Ele já não vai mostrar mais. Porém, se eu colocar alguma coisa aqui dentro, está indicando que entre aspas, entre as aspas aqui, eu tenho apenas um espaço, sinalzinho de menos ou underline, o que eu quiser pôr aqui dentro, um texto qualquer, e ele vai entender que tudo que está entre esse aspas, tudo que está aqui, são textos. Então, se eu apagar e não deixar nada aqui dentro, olha o que vai acontecer. Veja que ele ficou, não salvei, tem que salvar aqui, salvei, agora tenho que compilar, visualizar. Olha o que aconteceu, 15, aquele espaço que está aqui é o espaço que a gente deixou aqui, tá vendo? Entre aspas. E depois veio na sequência, mas não é isso que a gente quer essa formatação aqui, um embaixo do outro, certo? Então, para ficar um embaixo do outro, a gente apaga, deixa juntinho e coloca isso aqui, ó, barra N. Barra N é para pular de linha. Então, a gente vem agora, compila, visualiza. Veja que agora foi um embaixo do outro. Perfeito? E a gente repete os passos em todos os outros aqui. Então, a gente copia esse carinha aqui agora. Cola. Vou fazer assim, mais fácil. Ó. Cola, cola, cola. Ctrl X, Ctrl V. Ctrl X, Ctrl V. Ctrl X, Ctrl V. Tire esse monte de código repetido. E isso daqui tem que ficar embaixo desse daqui, ó. Tá vendo? Esse embaixo desse daqui. Código limpo. Pronto. Limpamos o nosso código. Agora a gente vem, carrega e visualiza no mesmo formato. Tá aqui. Perfeito. Agora a gente vai entender uma outra coisa. Veja bem. Vou puxar aqui para baixo.
Eu tenho a class 1, que fica dentro desse documento. E eu tenho uma outra class dentro desse outro documento. E agora, se eu quero fazer isso daqui, ó, puxar as informações dessa class para outra class. Será que isso é possível? Sim, isso é possível. E exatamente para esse tipo de formato que o Java nos ajuda bastante nessa questão. Então eu crio um código que eu não preciso ficar digitando esse código toda vez. Para isso existem as classes. Então, quando eu quero puxar aquele código que eu já tenho preparado em outro documento, em outra classe, eu importo esses dados. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Mas para isso são formas diferentes de trabalho. Veja que eu coloquei todo o exemplo em um único texto, em um único documento. E agora a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Vamos ver o que a documentação nos traz em class. E vamos seguir os exemplos que temos aqui. A primeira class, ela deixou como público. Então, class público. Trouxe a instância, nomeou como main, e aqui ela colocou um atributo. Ok. Veja que esse código ele não está como uma classe principal. Se ela tivesse como uma classe principal, não teria public. E ela provavelmente seria, para visualizar, teria também uma instância aqui dentro. Não é o caso. A mesma classe de exemplo 2, ela está criando um objeto. Mas veja que ela ainda está na classe public e ela está importando o objeto dentro da classe. E essa classe é pública. E por isso ele precisa, na hora de informar um objeto, criar um objeto aqui, ele precisa informar a classe principal. Senão, eu não consigo importar exatamente aqui as nossas variáveis. Geraria um erro nesse exemplo. Se eu não colocasse o objeto importando da classe principal, tá? Então, aqui fala assim, classe principal, dá um nome para um objeto, cria um objeto e salve a classe, agora se transformou em um objeto e esse objeto vai ter uma nova instância. E aí ele puxa essa instância em forma de visualização. Mas olha só, que aqui ele está falando agora que objeto ponto x. Quem é esse x? Esse x é a variável que contém o número 5. E o que esse código nos diz? Que o objeto que está lá em cima, na classe principal, está sendo visualizada dentro, no formato de visualização em print, ou seja, visualizar na tela. O que? O valor 5. É isso que está trazendo para a gente esse exemplo aqui. Agora, múltiplos objetos. Olha como é que funciona. Eu tenho a classe principal, public, né, a classe main, e nela eu tenho aqui o valor, instanciei, coloquei um primeiro objeto, nomeei o primeiro objeto como 1, puxando lá de cima da classe. Instanciei esse objeto. Fiz a mesma coisa com o objeto 2, instanciei também o objeto, pela mesma classe. E aqui, agora eu importei o objeto 1 e o objeto 2 contendo a mesma variável. Bom, horas, quem faria isso? Objeto 1 e objeto 2 com o mesmo campo, está duplicando. Enfim, isso é só como base de exemplo, né? E agora nós temos aqui multiple class, ou seja, duas classes. E em documentos diferentes, temos o main e temos o second. Primeiro, segundo. Ok. E agora veja só que ele está como public class, main
e tem um valor 5 apenas. E isso nesse documento. E no segundo documento, agora ele tem o class, não tem, veja que não tem o private aqui, ó. O public, quer dizer, public, private, não tem nada aqui. Second é o nome da class, e aqui ele instanciou, puxou de quem? Da second? Não, puxou da main. E onde que está a main? Aqui. Ele está aqui. E aí ele criou esse objeto, instanciou, e aqui ele trouxe, em forma de visualização, quem? O objeto X. Só que esse objeto X está na main, que é aqui. Então ele está falando assim, ó, ele é um int, uma variável com valor nome X com valor 5. E é isso que ele nos diz. A receita do bolo seria esse exemplo. E vamos ver como esse exemplo funciona na prática. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é apagar isso aqui. E aqui a gente vai apagar esse aqui que fazia parte do lado de cima, né? Esse daqui. E a gente vai colocar isso aqui desta forma aqui, forma de comentário, assim esse código não atrapalha a gente, tá? Feito isso, eu venho aqui, agora a gente vai entender então como que a gente vai trabalhar nesse formato aqui. Volto para cá. E aqui a gente vai fazer então, primeira coisa é colocar ela em... Opa! Público, né? Certo, colocamos em público, salvamos. MS-DOS. Vamos compilar ele e ver se ele vai gerar algum erro. Gerou um erro aqui pra gente. Deixa eu ver se é isso mesmo que ele está falando. Pronto. Public class example. Class example não precisa ser declarada. Isso aqui não funcionou. E veja que o exemplo nos está falando que é para deixar em modo public. Já não funcionou. Tudo bem. Então o próximo passo é criar um segundo documento. File new, file save, exemplo 2. Deixa eu deixar igual ao outro, mais fácil. Save. E aqui já fala pra gente class exemplo 2
abre main. Depois ele fala o seguinte: pegar essa instância não, essa class, coloca a class, cria um objeto, então vou colocar o objeto object exemplo, ele vai ser igual anel exemplo, abre e fecha, ponto e vírgula. Vamos conferir se o código está correto. Ok. Nome da primeira está aqui. Cria o nome do objeto igual anel, abre uma instância. É isso mesmo. Agora a gente dá uma saída, puxando o objeto e puxando as variáveis. Certo? Vamos lá. Então, system.out.print, print, que print, fecha, objeto exemplo, esse aqui dentro de print, ponto, nome das variáveis. Primeira variável vai ser a int number, né? É assim que a gente colocou, vamos ver. Int número. Int número. Ok. Aqui a gente vai arrumar. Prontinho. Código limpinho. Pronto. Vamos salvar. E vamos ver se vai gerar algum erro nisso. Javac. Puxar para não ter nenhum erro de digitação. Perfeito. Agora a gente vai visualizar. Exemplo 2. Copiar aqui para não ter erro de digitação. Java. Exemplo 2. E ele trouxe o valor 15. E veja bem, aqui a gente não tem nenhum valor 15 nesse documento. E veja que esse documento está em outro. Está em outro documento. E a gente puxou através de uma class nesse método que eu mostrei aqui. Então a gente tem a class com valor 15. E veja que a segunda classe agora conseguiu importar os dados da primeira, mostrando aqui na segunda. Foi exatamente esse exemplo que a gente fez aqui. Esse exemplo que a gente fez aqui, tá? E agora, como que a gente faz com o restante? Como que a gente mostra o restante lá? Então, eu vou fazer apenas com esse daqui e vou deixar para vocês fazerem o resto aí. A gente tem que concatenar barra n, lembra do barra n para pular de linha? Mais, agora a gente puxa o objeto, ponto, nome da variável, salva, salvamos, carrega, visualiza, está aqui.
Então a gente já tem o primeiro que é o int, o segundo que é o float. E agora vocês vão trazer o char, boolean, em true, em false e a string com o nome de vocês. Trazendo nesse formato aqui, um embaixo do outro. Uma outra tarefa que eu vou deixar para vocês é pegar esse char, vir aqui na tabela ASCII, pegar as letras que contêm o nome de vocês e criar, mostrar a ele o nome de vocês apenas com o código, com os códigos aqui de var. E aí vocês vão fazer desta forma aqui. Nel, salva. O nome vai ser, pode colocar um nome qualquer aí se você preferir, vamos colocar nome, underline, char, ponto java. Sim. Puxar para cá para não confundir. Então começa criando a class, coloca nome underline char, abre, já arruma isso aqui para não ter problema, enter, vem, e aqui a gente começa mine char letra underline w é igual, vai lá na tabela 87. Não é para fazer o mesmo aqui, é para fazer o seu nome, não o meu. Eu estou fazendo o meu aqui. Char letra variável vai ser i e char letra l. Só vou escrever o will aqui para ficar mais rápido o exemplo. Então a gente precisa da letra i e da letra l. Letra i 105, L 108, 105 e 108. Então vamos lá. Não esquece do ponto e vírgula. E agora a gente só visualizar, né? Como que a gente visualiza? System.out.print. Abre. E o S tem que ser maiúsculo aqui, ó. Bom, agora a gente vai chamar as nossas variáveis. Letra W. Tem que concatenar. Letra I. Concatenar. E letra L. Concatenar. Opa. E letra L de novo. Só vou escrever o will aqui. Salvo. Vamos importar ele aqui. Javac. Compilar. Cadê ele aqui? Cadê? Aqui. Pronto. Java
Tá aqui, Will. E vocês vão fazer o nome de vocês aí então, tá? Então, essa é a tarefa de vocês. Bons estudos e até a próxima.